E aí, quer saber como manter o bom ânimo e a sensação de segurança mesmo em situações difíceis? Quer saber como manter o equilíbrio emocional diante de toda essa tragédia que vem acontecendo aí na humanidade? Pois é, existe uma forma que a constelação familiar pode te ajudar em sua versão auto-aplicável, que é a autoconstelação, e eu vou te ajudar agora numa autoconstelação conduzida para o ganho de equilíbrio emocional, para o ganho de sensação de segurança e de satisfação, partindo-se do princípio que a vida que nós temos foi dada pelos nossos pais. Nós temos os nossos pais como fonte da nossa vida. E atrás deles vieram todos os nossos antepassados. E através de tudo que eles viveram, inclusive sofrimentos semelhantes a esse, é que nós podemos estar na vida. E a constelação familiar acaba descrevendo demais as situações onde o sofrimento se repete nos sistemas familiares. E abarcando os sistemas familiares, nós temos sistemas dos países, o sistema global de toda a humanidade. E contextos de sofrimento que pegam toda a humanidade acabam se repetindo de tempos em tempos. E por que essa repetição acontece? Porque há a condenação, a exclusão, o julgamento, a vergonha, a dó, a raiva daquilo que aconteceu, que faz com que o sofrimento se repita. Então, para que nós mantenhamos o coronavírus longe de nós e da nossa família, para que nós possamos manter uma coragem, uma fé inabalável diante do que tem por acontecer, eu vou conduzir você em um processo onde nós vamos olhar para o sofrimento nos nossos sistemas familiares e o sofrimento em toda a humanidade, principalmente diante dos regimes autoritários, os regimes que impuseram a força, assim como o coronavírus está fazendo. Quando um governante queria mostrar o seu poder, quando inclusive as facções criminosas querem mostrar o seu poder, o que eles fazem? Diz: todos fiquem em casa. Todos fiquem em casa. Ninguém sai para a rua. E todo mundo respeita. E o vírus vem trazer isso de novo. O coronavírus, a situação que nós vivemos, é uma visão onde a gente fica preso dentro de casa através do medo. Então, hoje, nem vou colocar uma musiquinha não, mas se você tiver aí alguma música ambiente que você goste de usar para meditar, você pode colocar em algum outro dispositivo enquanto você escuta como eu vou estar te conduzindo. Para você fazer essa autoconstelação, você precisa estar em um lugar onde ninguém vai te incomodar pelos próximos minutos. E você vai precisar fechar os seus olhos, sentado, de preferência, permitir um relaxamento do corpo, assim como eu vou guiá-los. Então, bora lá. Sente-se e sinta o seu corpo se relaxar. Feche os seus olhos e visualize em sua tela mental toda a história da humanidade. Visualize as guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, as guerras que ainda aconteciam e acontecem no Oriente Médio, as guerras que dizimaram gerações inteiras, as guerras que os seus familiares passaram, os governos autoritários, tanto com a bandeira do capitalismo, quanto com a bandeira do socialismo, impondo a uma maioria da sociedade ao sofrimento, ao medo, à restrição, à reclusão, ao tolimento da liberdade.
você de olhos fechados, olha para tudo que você sabe a esse respeito. E você se permite sentir diante dessas imagens. Principalmente das imagens que mostram os seus pais diante desses sofrimentos. Talvez o sofrimento que eles tiveram durante o regime militar, que talvez eles tenham vivido dificuldades nesse sentido. Como você olha para tudo isso? Como você olha para a vida dos seus pais e do seu sistema familiar diante das doenças que aconteceram, diante das epidemias que aconteceram? Veja quantos familiares antepassados seus morreram das mais variadas doenças. Pensa e veja na sua frente como te aparece em sua tela mental a sua história familiar diante de toda a violência das guerras. Pense na sua origem. Pense nos povos europeus, africanos, americanos, indígenas, africanos. Pense em todos os povos que te deram origem. E pense o quanto eles passaram pela reclusão e pelo medo da morte. Só que agora você olha para isso com olhos diferentes. Você olha para isso e você simplesmente aceita. Você simplesmente desiste de lutar contra a história passada. Você abre mão dos seus julgamentos e condenações em relação aos regimes autoritários, em relação ao capitalismo selvagem, em relação às grandes guerras que trouxeram sofrimentos inúmeros à humanidade, mas que agora precisam ganhar um lugar em seu coração para que a humanidade se liberte desse vírus que veio trazer de novo mais sofrimento, mais reclusão, mais tolimento de nossa liberdade através do medo. E libertando-se do julgamento, entregando a dignidade, a grandeza a todos os que precederam em todos esses sofrimentos que eu descrevi. Você diz a todos eles: eu concordo que tenha sido assim. Diga em voz alta: eu concordo que tenha sido assim. Eu não posso fazer nada. O sofrimento que vocês tiveram, meus pais e todos os meus antepassados, eu não preciso ter. Graças à força que vocês tiveram de passar por tudo o que passaram, para eu poder ter vida. Só tenho a agradecer cada um de vocês que me precederam e dizer que eu vou fazer algo de bom com isso que vocês viveram. Muito obrigado. E olhando nos olhos dos seus pais, olhando nos olhos dos seus antepassados, dos seus avós, dos seus bisavós, de toda a sua origem étnica, de cada povo que deu origem à sua família, olhando nos olhos desses povos, dessas pessoas, desses episódios e desses sofrimentos, você simplesmente agradece, dizendo: muito obrigado. Em homenagem a vocês,
eu viverei uma vida plena. Em homenagem a cada um de vocês, eu terei saúde e eu superarei o momento difícil que a humanidade passa. Muito obrigado. E aos poucos, voltando para o aqui e para o agora, você movimenta os seus pés, movimenta as suas mãos e poderá, ao seu tempo, abrir os olhos. E peço com muito carinho que me dê um feedback de como foi a sua vivência com essa autoconstelação conduzida que eu trouxe agora para vocês. Como foi os seus sentimentos? Quais as imagens te vieram à mente? Qual foi a sensação de alívio que veio ao final? Ou não? Conta para mim. Muito obrigado e até mais.